Olá a todos que nos acompanham, eu sou o Felipe, esse é o Luiz, esse é mais um episódio da série de entrevistas que nós estamos elaborando para o projeto Bom Senso Brasil, e hoje o nosso ilustre convidado é o Paulo Vinhas, ele que é especialista em inteligência artificial e dados. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Paulo, bom dia, prazer estar aqui com você. Eu quero começar com uma primeira pergunta. Uma coisa que a gente escuta bastante falar, mas defina assim de uma forma assim, bem didática, o que é inteligência artificial? Legal. A inteligência artificial, ela é um conjunto de ferramentas estatísticas para você conseguir antecipar coisas. Acho que de uma forma bem didática, a antecipação é uma das principais benefícios que a inteligência artificial pode trazer. É difícil caracterizar o que é. Eu acho que é mais fácil tentar caracterizar de trás para frente, o que ela faz. Porque com a inteligência artificial, eu estava até comentando com o Felipe, a questão de... A inteligência artificial é um nome bonito para estatística avançada. A inteligência artificial ela existe desde 1950 e bolinha. Ponto. Análise de dados. Análise de dados. Né? É estatístico. Quando a gente fala dos modelos avançados, né? Do ChatGPT, entre outros players agora do mercado, o que eles fazem nada mais, nada menos do que uma estatística avançada. Entender, poxa, essa palavra, né? De forma bem sucinta. Eu tenho uma palavra. Qual é a palavra que tem mais chance nesse contexto de ser a melhor palavra a vir depois? Então, quer dizer, você faz uma pergunta. Poxa, que dia é hoje? Perguntas, então você vai ver que quanto mais rasa é a pergunta, mais difícil é a resposta que ela vai te dar, mais rasa é a resposta que ela vai te dar. Então quanto mais contexto você dá, se você fala, poxa, olha, eu tô no mês X, hoje é a data tal, aconteceu tal coisa, o que vai acontecer amanhã? Que dia é amanhã, com base na data que é hoje, ele vai conseguir te responder melhor. Porque o que ele faz é exatamente predizer. Então tudo isso para dizer que a IA, o que ela faz de melhor? Ela prediz algo, ela classifica coisas, ela agrupa coisas, ela encontra padrões. Você disse que ela existia desde 1954. Já estava engatinhando. Já porque a ideia da inteligência artificial ela surge do Perceptron, né? O Perceptron, sem entrar nos bits and bytes da coisa, é o modelo básico do nosso neurônio. Então, a inteligência artificial ela é muito motivada pela ideia de, poxa, como é que o cérebro humano se comporta? Como é que a gente pode digitalizar isso? E aí surge o modelo de Perceptron. Né? Então, a inteligência artificial ela vem basicamente de uma digitalização do cérebro humano. E aí você vem desenvolvendo aquilo, só que você não tinha o poder computacional que você tem hoje. Né? Então, a inteligência artificial, assim como outras tecnologias, ela tem momentos de explosão, digamos assim. Né? Isso acontece em 2014, 2015. Isso acontece de novo agora em 2022 com o ChatGPT. Assim como outras tecnologias que existem desde muito tempo, mas que não existia um poder computacional ou não existia uma aplicabilidade, que é a grande diferença de ciência e engenharia. A ciência é você descobrir algo. E a engenharia é qual é a aplicabilidade disso. Então tem muitas coisas, assim como a inteligência artificial, que foram descobertas no passado, mas que a aplicabilidade disso só foi descoberta anos e anos depois. Esse boom aí é o que faz a gente hoje refletir nessa questão também do Brasil, né? Os players que estão surgindo agora na questão da inteligência artificial. Né? E eu estava comentando antes com você também sobre o DeepSeek, né? E as oportunidades do Brasil na inteligência artificial, porque por mais que já exista, é agora que está tendo um boom e oportunidades de desenvolver esse ramo no Brasil, né? Como você vê, assim, sei lá, o desenvolvimento no Brasil nesse cenário? Legal. Eu vejo o Brasil com a faca e o queijo na mão. Ponto. Eu gosto muito da temática da inteligência artificial, porque diferente de outras tecnologias, é um momento de conexão de ciência e engenharia de fato. Outras tecnologias, elas são tão abstraídas, são tão... entram num estado de tanta abstração que você, como uma pessoa que estuda o ferramental, consegue aplicar aquilo. A inteligência artificial, sim, você consegue fazer isso. Tanto que se você consumir a inteligência artificial desses players, como... podemos citar nomes? Claro. Desses players como o OpenAI, o próprio DeepSeek agora, você tem outros, Cohere,
enfim, Google, né, com Google, Gemini, tem outros modelos também, você consome eles através da API. Você entrar nos Bits and Bytes, a API é basicamente a forma universal de você se conectar a um programa e consumir dados deles, tá? Então, para isso você não precisa entender estatística. Você vai lá e consome. Só que qual que é a beleza da inteligência artificial? É o treinar o modelo. Então, quando você tem uma arquitetura computacional, você aplica uma quantidade de dados massiva em cima disso e ele vira o grande, né, pensador ali, a grande caixa de perguntas, a grande caixa de aplicações. E aí, qual que é a beleza da coisa em termos de ciência? Para você treinar, você tem que saber estatística. Para você treinar, você precisa saber quais dados você está aplicando, qual resposta você quer responder a isso, e isso tem um quê de universidade no meio. Então, isso nos aproxima de novo da ciência. Por quê? Quanto mais você abstrai a tecnologia, mais você utiliza, mas menos você entende isso ao longo do tempo. Né? Então, a IA também nos abre um caminho de, poxa, vamos entender o que a gente está fazendo. E isso é um potencial para o Brasil também, porque o Brasil tem mentes brilhantes. O Brasil tem universidades, o Brasil tem capacitação, o Brasil tem muitas pessoas capazes, mestres, doutores, mas a gente tem essa fuga. Já tem iniciativas também, né, nesse sentido. Você comentou uma IA que já tinha sido desenvolvida no Brasil. Sim, bom ponto. A Maritaka AI, Maritaka AI, é uma empresa desenvolvida dentro da Universidade de Campinas que faz exatamente isso. Eles têm um modelo brasileiro. E eles tentam endereçar exatamente uma dor que a grande maioria desses modelos comerciais, o português é secundário. É um fato. Né? Porque não é a principal língua mundial. Então você treina muitos dados ingleses, americanos, perdão, né, ingleses. E você tem ali uma IA perfeita para o inglês. E aí talvez uma IA com 60%, 70% de assertividade no português, em outras línguas secundárias. Né? Mas você tem um problema também de perguntar questões regionais e ela não conseguir responder questões regionais, porque ela não tem os dados, os nossos dados. Né? Então a Maritaka AI tenta resolver isso. Né? Ele realmente treina um modelo em português com dados do nosso contexto, né? Do nosso contexto brasileiro. Deixa eu fazer uma comparação pelo que eu vi, pelo que você colocou aí. Vamos fazer um comparativo aí entre os modelos computacionais hoje de previsão meteorológica. Tá? O que eles fazem? Na realidade, eles pegam dados, certo? Situações de momento, aí dentro também de modelos estatísticos de probabilidade, eles trabalham, tá? E os computadores mais avançados estão justamente nisso, nessa questão meteorológica, né? Para analisar, olha, então dentro desses critérios, analisa-se as possibilidades matemáticas e estatísticas, então pode acontecer isso. E o que eu estou entendendo da IA, então, que hoje em dia se usa muito a IA, muitas vezes para pesquisas de dados atuais ou históricos, mas então a grande jogada da IA é justamente assim, trabalhar esses modelos que se usam hoje, por exemplo, na questão meteorológica, mas em outras situações de previsão e como que eu poderia colocar assim, de previsão em outros pontos de ciência. Perfeito. É muito bem colocado. Eu gosto de dizer que a IA ela faz 3 coisas. Apesar de ser um mundo para fazer, ela faz 3 coisas. Ela faz classificação, predição e ranqueamento. Né? Não consigo buscar uma melhor palavra que ranqueamento. Que você classifica algo, então isso é bom ou é ruim? Isso é um gato ou é um cachorro? Isso é um pássaro ou é uma cobra? Né? Que é um problema clássico de IA. Até 2014, esse é um dos maiores ilustrações da IA, que o desafio de classificação de imagens. Né? E entre imagens você pode classificar N coisas. Você pode classificar áudio, você pode classificar, enfim, imagem, vídeo, tem um problema de classificação. Você tem o desafio da predição, que é exatamente, será que vai chover amanhã? Será que vai, enfim, será que meu time vai ganhar o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025? São desafios possíveis. Agora, tem limitações, né? Qual será a próxima data de alta da ação X? Isso é tipo de desafio que não é aplicável à IA, porque você tem uma série de improbabilidades ali. Então o que você consegue fazer é determinístico? Acontece de ciclos em ciclos, de tempos em tempos, eu consigo predizer, eu consigo pegar dados passados para tentar predizer o futuro? Funciona.
Né? Se é algo que acontece num ciclo, você consegue predizer. Se não, você não consegue. E é por isso que, inclusive, as pessoas ainda tentam a IA para acertar na Mega Sena. E não vão conseguir fazer isso. Porque não é determinístico. Porque tem muitas improbabilidades estatísticas ali no meio que não permitem que as variáveis são muitas, não tem como. São N variáveis. E como você falou, não é de agora. A IA sempre existiu. A gente fala de IA agora, mas desde antes. Qualquer programa de análise de dados. E o que eu também havia comentado é que eu acho que o maior diferencial da IA agora, as novas IAs, é a quantidade de dados e a velocidade de análise desses dados, né? E como isso pode servir para a administração pública, por exemplo, para manejo de recurso e tudo mais. É fantástico. Eu acho que a gente está vendo uma revolução tecnológica, como foi a internet, talvez. Não, legal. Isso linka muito, inclusive, com a pergunta anterior, que é, poxa, como é que a gente sai desse âmbito teórico do P&D, que é totalmente necessário? É uma questão que a gente pode sim levar para a soberania. Eu acho que a gente precisa desenvolver os nossos modelos, tem toda uma discussão científica em cima, e eu acho que o Brasil está no caminho, tem tudo para fazer, tem a faca e o queijo na mão. Em julho de 2024, colocou o Programa de Desenvolvimento de Inteligência Artificial. Então tem um plano governamental em construção para sair do papel, 23 bilhões de reais em 4 anos. Até 2028. Até 2028. Do Ministério da Cultura, Tecnologia e Inovação. Perfeito. Então tem a faca e o queijo na mão, mas eu vejo as pessoas falando muito do desenvolvimento científico, o que é muito legal. Mas se você não aplica, você fica na teoria, o que pode te colocar sim como um player principal. Mas são coisas que é uma matemática de E, não é uma matemática do ou. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, ou eu sou bom nisso, ou eu sou bom naquilo. Não, é um jogo de E, é uma matemática de E. Você tem que se posicionar como aplicação, como comercialização e como desenvolvimento. Até porque senão você passa a comercializar um produto que fica caro, porque você está pagando muito mais caro para um prestador, né, para um provedor de um modelo de inteligência artificial. Então se você consegue prover as 3 etapas, né, do meio do caminho, isso fica mais fácil. E aí conectando com a questão da gestão pública, né, eu acho que a gente precisa elencar os desafios primeiro. Né? Uma das coisas que tem acontecido muito, que eu tenho visto muito vamos aplicar IA em qualquer coisa. IA é isso, IA agora é o salvador da pátria. É o salvador da pátria, vamos lá e vamos vender. Vamos vender o quê? Vamos vender essa caneca com IA. Vamos tentar vender. Né? E se tornou uma coisa realmente muito... Você vê empresas tentando aplicar IA em qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu comprei uma máquina de lavar que tem IA. Para que serve? Eu ainda não descobri. Tá, tô sendo bem sincero, eu não sei para que ela serve. Mas tem IA. Uma geladeira com IA. Mas geladeira tem só que gelar. Não tem que fazer mais nada, não precisa da IA. É isso, entendeu? Então, assim, aí a gente tem até uma discussão no empreendedorismo que é sobre o must have ou nice to have. Você precisa ter aquilo ou é legal ter aquilo? Isso eu gostaria de perguntar também. Eu ia perguntar se você vê as empresas hoje tendo a IA como uma competitividade ou como uma necessidade. Que é exatamente isso. Ele deve ter ou ele... A utilização disso. Eu tenho que ter... É um bônus ou uma necessidade hoje em dia? Para usar naquele momento a minha necessidade é agora. Ou estão usando isso realmente como um instrumento competitivo de futuro para avançar em alguma coisa? Eu colocaria até uma terceira opção. Elas estão se sentindo pressionadas a colocar aquilo e colocam aquilo como a tampa de uma caneca. Para que serve a tampa de uma caneca? Talvez para nada. Então, assim, ela coloca porque ela se sente pressionada, porque tá todo mundo trabalhando com IA. Então eu preciso vender IA, que é o caso da máquina de lavar. Por que ela tem IA? Não é porque ela resolve um problema claro de negócio, que ela agrega um valor. Não, é porque é o marketing. Todo mundo precisa falar hoje que está trabalhando com IA. Então eu acho que as empresas, o setor público, né, o setor privado, precisam dar um passo atrás e entender primeiro quais são os desafios e o que eu consigo resolver, se com o IA ou não. Porque a IA, na maioria das vezes, ela é uma bazuca. Você mata barata com bazuca. Você não precisa de IA para resolver um monte de problema. Definitivamente você não precisa. Eu trabalhei em 2024, eu saí em 2023 de uma grande indústria química e de agronegócio, e lá a gente fazia um trabalho de inteligência de mercado. A gente não trabalhou com inteligência artificial. Em nenhum momento. Mas a gente trabalhou com estatística. A gente trabalhou com modelos de regressão linear. A gente trabalhou com estatística avançada sem cruzar a linha para inteligência artificial. Por quê? Porque não tinha necessidade. Porque era caro desnecessariamente. Entendeu? Então, assim, aí em 2024 eu saio dessa indústria e faço alguns trabalhos junto de micro e pequenas empresas. Inúmeros desafios que podem ser resolvidos com coisas muito básicas ainda. Também com processos, com gestão, que não precisam de inteligência artificial.
Então, o meu ponto é, a gente está passando, tem inúmeros segmentos, inúmeros mercados que precisam de inteligência artificial. Mas você tem que saber a hora de colocar se precisa, se não precisa. Só tem que tomar muito cuidado para não cair na falácia de eu preciso de inteligência artificial em todo que é lugar agora. E não, tem vários problemas que você não precisa. Né? Você colocou uma coisa interessante, que é até um dos pontos, uma das almas do projeto do Bom Senso Brasil, que a gente faz essa análise de 30 anos atrás, atual e como será 30 anos à frente. Você colocou que o Brasil está com a faca e o queijo na mão. O Brasil está com a faca e o queijo na mão há 100 anos já. Boa, tá? Perfeito. E fica sempre com a faca e o queijo na mão e não come. Esse é um grande problema. E aí você colocou a questão das universidades. Temos excelentes cabeças, tá? Que vão tudo embora. Pessoal aí fora, opa, tem um cara bom ali nisso, vem e pega. E não vai e pega, mesmo com o Trump, com tudo, se acharem um cara bom que eles vêm e pegam e levam pra lá, tá? O que vamos colocar agora, onde está o problema disso? Partindo inclusive da universidade, porque eu conheço um pouco da universidade, e a universidade no Brasil, a pesquisa universitária, ela é um pouco... Ela é muito acadêmica, mas pouco prática, tá? Então você começa a trabalhar, vamos agora focar na inteligência artificial, que ela tem um grande mercado e bem utilizada, como estão fazendo os Estados Unidos, o Musk lá, não estão fazendo porque são bobo. O Musk não é o que é porque é bobo, tá? Não é. A China investindo agora, fazendo, acontecendo, não é porque são bobos. Mas eles estão vendo situações práticas. Como que a gente começa a trabalhar e começar a trabalhar nesse viés prático, para que realmente vamos monetizar isso, para sair do ambiente filosófico e para entrar no ambiente prático monetizável, que isso traga rendimentos para Brasil e cidadãos brasileiros. Não, legal. Eu super concordo. Eu acho que a gente sempre teve os cérebros, a nossa universidade é fantástica. Eu pude estar dentro do Instituto Federal de São Paulo, eu pude estar dentro da Escola Politécnica da USP e vi cérebros, assim, pessoas que você desacredita que estão ali. São pessoas fantásticas que você não tem contato, né? E existe esse gap. Existe esse gap entre universidade e mercado. Eu acho que o primeiro ponto para tornar isso prático é você ter, de alguma forma, a conexão entre os dois ambientes. Tá? E o que eu quero dizer com isso? A Escola Politécnica da USP, por exemplo, acaba se destacando por isso, porque as pessoas dali conseguem navegar no mundo empresarial também. Né? São pessoas que conseguem navegar na conexão do problema e da universidade, levar o problema para resolver dentro da universidade. Então, a USP ela é uma universidade que tem isso dentro ali do seu ser. Não estou falando que a única é a USP, é a que eu tenho conhecimento, né? Mas eu acho que falta muito ainda essa convergência, primeiro da grade curricular também, dos pensamentos. Falta gestão, porque você precisa de pessoas que conectem as duas coisas. Né? Então, se você não tem gestores, uma visão de gestão ali dentro da universidade, você vai ficar ainda com esse pensamento de ciência. E ciência não é ruim. Ciência não é ruim. É uma base. A ciência é exato. A universidade ensina a gente a pensar. A universidade ensina a gente a desenvolver coisas, a fazer o P&D. O problema da ciência é você viver para publicar artigo. É onde eu ia chegar. A produção brasileira, ela é focada em papers. Exato. Eu tenho um número interessante. Até 2023, a gente estava entre os 20 maiores produtores de ciência de inteligência artificial. Ou seja, a gente fazia trabalhos científicos, né, do âmbito de inteligência artificial. Mais de 6 mil publicações. Tá? Só que entra exatamente no ponto que você está comentando. Né? Que poxa, tá, e o que esses 6 mil papers viraram? Nada. Né? Então, o que falta, respondendo a pergunta, eu acho que de forma objetiva, falta gestores. Talvez não seja gestão, faltam gestores, né, dentro da universidade. Falta um coordenador de curso que bata na porta de uma empresa, que mostre para a empresa o porquê que a empresa tem que estar ali dentro. Por que a empresa deveria investir naquilo? Né? Por que a empresa deveria trazer talvez o colaborador e fazer uma troca de conhecimento de, olha, vem cá,
dá o funcionário da tua empresa aqui, bota ele para fazer um mestrado aqui com a gente, um doutorado aqui com a gente, e eu vou te devolver isso em troca de conhecimento, e você me compra material, enfim, aí tem N formas de se fazer, né? Mas eu acho que falta essa visão de gestão, essa visão empresarial do ponto de vista dos coordenadores de curso, dos gestores públicos como um todo, né? E indicadores para acompanhar, né? Eu acho que o Brasil peca por falta de gestão, tanto no setor privado quanto no setor público. A gente é reflexo da sociedade que a gente vive, né? Você não acha também que deveria despolitizar um pouco a universidade? Vou dar um exemplo para você que aconteceu na USP, tá? Talvez você até conheça. Claro. Fazendo um paralelo aí, nós temos os alumnis dos Estados Unidos. Vamos fazer esse paralelo. Brasil e Estados Unidos, tá? Nós temos as universidades, lá nós temos os alumnis. Os alumnis lá são as organizações dos ex-formados. Inclusive, nos Estados Unidos, você não é um ex-aluno de Harvard. Você é Harvard sempre. Perfeito. Tá? Você é Yale sempre. E mesmo quando você sai, você defende a bandeira da universidade. Tá? É uma comunidade que se forma. Inclusive, os ex-alunos ajudam a bancar a universidade. É uma visão diferente. Do ponto de vista vamos dizer assim, do ponto de vista privado. Teve um caso lá na USP, se eu não me engano, foi com alguns anos, acho que o reitor era o Grandino Rodas, que uma família queria dar o nome de uma biblioteca, né, de um membro da família que tinha se formado lá em 1920, alguma coisa assim, e deu R$1 milhão. Coisa que não é incomum em outros países. Aí deram lá o nome da biblioteca para a pessoa lá que o homenageado. O homenageado, não lembro o nome. Aí houve uma grande comoção no diretório, no 8 de agosto, né? Fizeram tirar o nome da pessoa e devolver o dinheiro. Gente, a USP teve que devolver R$1 milhão em investimento por uma questão política, coisa que acontece em todas as universidades, grandes universidades do mundo. Então, esse é um problema que a gente vê na universidade brasileira. Isso aí não atrapalha um pouco essa... E aí, isso aí a gente não vê, por exemplo, na área técnica. Você não vê, por exemplo, na universidade técnica, politécnica. Mas você vê na área de humanas, em outras áreas, esse tipo de coisa que atrapalha a universidade. Não seria o momento de trabalhar também essa politização da universidade para se pensar de forma mais prática, de forma mais produtiva para a universidade, para as pessoas e para o país? Sim, eu concordo. Eu acho que a gente tem que saber separar as duas coisas, né? Eu acho que a universidade, ela, por essência, ela te faz pensar. E quando você pensa, você vai cair em questões sociais e políticas, né? E tá tudo bem. Eu acho que isso é bom pro Brasil. A discussão existe. A discussão é ótima, mas o ponto é quando a discussão começa a atrapalhar o progresso. Seja o lado direito, seja o lado esquerdo, seja o centro, seja embaixo, seja em cima. Eu acho que a sala de aula e as tomadas de decisões deveriam ser isentas de partido político e ideologia. Ponto. Acho que a discussão pode acontecer de fora dessas salas, pra rua, ali no campus, legal, é bacana. Eu acho que é produtivo que isso aconteça. Mas quando essas discussões tomam a sala de aula e a sala de decisão, aí se torna um problema. Então, eu particularmente discordo da ideia de se devolver o dinheiro porque fulano foi isso ou foi assado, enfim. Então, eu realmente acredito também que deveria se separar um pouco, deveria se despolitizar a tomada de decisão. Outro ponto, colocamos aí na questão privada, batendo nessa questão da universidade, porque assim, o conhecimento, eu entendo que o conhecimento de um país, o desenvolvimento de um país começa na universidade. Começa. E a gente precisaria também, aí ver a sua opinião, essa questão do relacionamento governo e mundo acadêmico. Nós vemos, por exemplo, hoje aí, situações, por exemplo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como que se deixa uma universidade federal não ter dinheiro para pagar a conta de energia elétrica? Isso é inadmissível. Perfeito. Não dá. Né? Perfeito. E existe o financiamento privado? Existe, mas existe aí algumas
lendas urbanas, vamos colocar assim, que os países mais envolvidos, seja a Inglaterra, seja... Se vocês... França, você analisa a Sorbonne, ou analisa a Politécnica da Alemanha, ou Cambridge, ou Harvard, Estados Unidos, MIT, as pessoas pensam que o grande financiamento é privado, e não é. 80% do financiamento é público. O financiamento vem público porque ele gera tecnologia, e tecnologia gera dinheiro. E principalmente a longo prazo, né? Principalmente a longo prazo. E vou mais, tá? Essa questão da inteligência artificial hoje está gerando divisas a curto prazo. Então, eu acho que o governo deveria também começar a ver essa questão da produção científica. Não só a questão, como eu falei, a ciência é a base do desenvolvimento, mas fazendo aí a questão prática. Mas a visão privada, como eu falei, a questão dos alunos e a questão pública, a gente deveria começar a trabalhar para quê? Para que a universidade realmente conseguisse produzir e fazer o papel dela na sociedade. O que você acha? Eu super concordo. E eu volto num ponto que para mim é fundamental, que é a gestão. Né? Que a gente tem boas iniciativas no Brasil. A gente tem várias iniciativas. A gente é um país que cria, que tira do papel, tem um projeto X, tem um projeto Y, em várias áreas da ciência. Mas a gente não consegue dar continuidade. Um exemplo disso é, eu de formação sou engenheiro eletrônico, o seu programa CI Brasil, a CEITEC. A gente tem lá no Sul, a CEITEC que é a única empresa na América Latina estatal que consegue fazer um processo de produção de um chip de ponta a ponta, né? Mas de 4 em 4 anos se volta a discussão de será que isso é importante? É só olhar para os números, é só olhar a NVIDIA, a empresa mais né, importante do mundo, fazendo chip. Por quê? Porque para inteligência artificial você tem que treinar ela. Para treinar você precisa de dados. Só que para treinar muitos dados numa velocidade aceitável, você precisa da GPU, né, que vai gerar ali o processamento muito maior que a CPU, que seria o processamento básico de um computador, né? Então você tem a CPU, a GPU é que a NVIDIA produz, né? Que é o básico para você treinar o modelo de inteligência artificial. Então, quer dizer, e de 4 em 4 anos fica a discussão de precisamos da CEITEC? Eu espero que cheguemos à conclusão finalmente de que precisamos da CEITEC, porque estamos vendo o desenvolvimento do mundo. Mas onde eu queria chegar falta os indicadores. Falta você ter uma meta de longo prazo, uma meta que não seja atacada, um plano que não seja atacado pela mudança de 4 em 4 anos. Né? Porque cada governo que entra, e de novo, independente de ideologia, independente de partido político, de 4 em 4 anos entram pessoas que, não, isso não é importante, vamos para outro caminho, não, agora... E fica esse jogo e nunca a gente consegue levar essas iniciativas para frente. Então, o Brasil é um país que tem inúmeras iniciativas fantásticas. O problema é você levar essas iniciativas, fazerem elas perdurarem, realmente devolverem o benefício para a sociedade. Isso não acontece, isso não existe. Né? E aí, a gente estava comentando aqui, né, do plano de 30 anos, né? E eu brinco até que 30 anos é um número mágico, ao que me parece, na gestão pública, porque o plano da China é de 30 anos. Né? De vários países tem planos de 30 anos a longo prazo e conseguem estabelecer isso. Né? Claro, tem suas particularidades políticas, mas por que a gente não consegue? A gente tem cérebro, a gente tem sim dinheiro. A gente tem dinheiro, a gente tem recurso, a gente tem terra, a gente tem água, a gente tem comida. Que é um bem caríssimo hoje. Exato. A gente tem água para resfriar, a gente tem água para gerar eletricidade. Tecnologia para produzir. A gente tem tecnologia para produzir, a gente tem mente para produzir, né? Mas a gente não consegue traçar um plano de longo prazo. Então, na minha percepção, o que falta é realmente persistência, resiliência. Resiliência dos projetos, resiliência, bom senso político, para que a gestão possa acontecer. Porque isso não acontece no Brasil. A gente não... As empresas privadas têm dificuldade com gestão. O setor público tem dificuldade com gestão. Então, quando a gente vê a conversa sobre gestão no Brasil, parece conversa de maluco. Você não tem bons indicadores para acompanhar as coisas. Né? Você não acompanha. Então, é tudo muito à base do curto prazo. E aí isso reflete, inclusive, na sociedade. A nossa sociedade como um todo, 99% das pessoas não tem gestão financeira em casa.
Por quê? Porque não se ensina gestão. Ah, mas gestão financeira, exato, um subconjunto da gestão. Né? Então você não tem gestão financeira, aí você tem uma população que pensa a curto prazo, você tem uma população que não consegue estabelecer planos, aí você fala, puta, mas o povo brasileiro é super adaptável. Legal, a gente está olhando o copo cheio, a parte cheia do copo. Mas a parte vazia da adaptabilidade do povo brasileiro são as dificuldades. Porque você não sabe o que vai acontecer daqui uma semana. O cara trabalha para poder comer amanhã. Porque ele não tem um plano. Ah, mas é culpa dele que ele não tem um plano. Não. Talvez ele tenha 10% de culpa nisso. E alguém não ensinou isso para ele. Mas 90% é qual é o plano de sociedade que a gente tem para essa pessoa, para nossa população. Né? Então, a gente começa falando de inteligência artificial, mas eu acho que tudo no final das contas, o problema do Brasil é gestão. A gente não tem indicador, a gente não tem plano e a gente não consegue nos guiar no longo prazo. É a inteligência humana o problema. Inteligência humana. Boa analogia. Desinteligência. Uma coisa interessante eu sempre coloco, né? Faço esse comparativo. Quando você vai fazer uma reunião, vamos imaginar um problema, um projeto, Estados Unidos. Uhum. Né? Eu faço muito essa comparação Estados Unidos. Você poderia fazer comparação à Europa também, mas eu comparo muito Estados Unidos que, do ponto de vista de formação humana, ele é muito parecido. Ele é um país muito miscigenado como o Brasil. Né? O europeu já não é tão miscigenado como o Brasil. Por isso eu vejo mais identidade. Mas para aí. Tá? Para aí. Lá você pega, por exemplo, está se discutindo a ida a Marte. Tá? Vamos mandar uma missão para Marte e tal. Daqui a 20 anos, eles fazem um projeto, 20, 30 anos, vamos mandar para Marte. Esse dia vai chegar, eles vão mandar alguém para Marte. Aqui não tem um projeto para falar o que nós vamos estar fazendo, como nós vamos estar em 30 anos. Não existe. Perfeito, perfeito. Acho que você traz para a prática exatamente o que a gente estava discutindo anteriormente. Que é, poxa, vamos fazer um plano? Tá. Como que a gente vai cobrir isso no curto prazo? Como que a gente vai cobrir isso no médio prazo? Como que a gente vai cobrir isso no longo prazo? Né? A gente até tenta estabelecer os planos, mas eles caem no curto prazo. A gente não tem resiliência de atacar o plano. O plano é esse. Ah, mas aconteceu tal coisa. Não tem problema. A gente se rearranja. E vamos seguir o plano. Né? A ida a Marte, por exemplo. Quando o plano foi estabelecido, a NASA era porque era a principal player. E aí vem a SpaceX. E tá tudo bem. Vamos nos adequar. Vamos unir forças? Vamos unir forças, perfeito. E eu acho que um ponto legal também que você citou é a miscigenação. Eu acho que a miscigenação ela traz experiência. É um conjunto de experiências. Na realidade, a miscigenação, ao que eu vejo, traz até força. Boa, perfeito. Super concordo. Eu acho que é sobre experiências. É como se você monta um plano, você montar uma empresa. Vamos fazer um exercício hipotético. A gente montou uma empresa. Montamos 2 empresas. Qual vai ser a empresa que mais vai ser efetiva? Vai ser a empresa que tem todos os funcionários com uma única base de pensamento, ou é a empresa que tem diferentes pensamentos? O carioca tem diversidade, o carioca tem o mineiro, tem o paulistano, o paulista. Cara, eu não tenho dúvidas para te responder que é a empresa de diversidade. Por quê? Porque para diferentes problemas existem diferentes soluções. E as pessoas que têm o mesmo pensamento, elas vão ter sempre a mesma solução para aquele problema. E isso é um problema em dobro, né? Sim. É um problema em dobro. Que tem até uma analogia, né? Que é muito interessante, que é a questão do martelo batendo prego, né? Tô tentando resgatar aqui na mente. O prego que se... Não é o prego que se destaca o primeiro a tomar uma martelada? Não, acho que a gente vai ter que cortar essa parte. Não lembrei da... Tentei puxar a analogia aqui, falei, perdão. Depois vem. Tá bom. O algoritmo ali deu um probleminha. Deu problema pra ir arrumar. Falei. Mas enfim, deixa eu voltar. Me ajudem aí, pra gente recapitular de onde a gente estava. Falando da miscigenação, da força. Tá. Então eu realmente... A possibilidade aí de ter uma equipe mais... Legal. Vamos voltar pro nosso exercício hipotético aqui, né? 2 empresas onde todo mundo, sem funcionários, são da mesma escola, todo mundo da mesma formação, do mesmo bairro, enfim... Né? E aqui você tem uma diversidade numa segunda empresa, na empresa B. Não tenho dúvidas para afirmar que a empresa B vai ser mais bem sucedida ao longo do tempo, porque você tem pensamentos diferentes, você tem formas de resolver problemas diferentes. E é certo que cada pessoa vai ter um pensamento que vai ser melhor adequado para um certo momento. Então eu vejo isso nos Estados Unidos. Né? E eu vejo a capacidade do Brasil fazer isso também. Né? Quando você pega empresas
que tem diversas culturas, diversidade, pessoas, miscigenação, diferentes experiências, isso é ótimo para o desenvolvimento, né? Mas a gente não consegue, aí voltando no seu ponto, né? A gente tem a faca e o queijo na mão há 100 anos. Há 100 anos. E a gente não consegue fazer. E uma síntese assim, o problema do desenvolvimento da IA no Brasil, se fosse essa questão, seria o desenvolvimento como um todo, o desenvolvimento tecnológico do país. É esse o problema, né? Não é só a IA. A educação. O problema é tudo. Ontem saiu uma reportagem fresquíssima no Jornal Nacional que foi sobre a alfabetização digital. 70% dos laboratórios, né, das escolas no Brasil inteiro não tem um computador. Não tem computador. Como é que você faz? A gente quer falar de estatística avançada e a criança não consegue abrir um navegador, não consegue abrir um Wikipedia, não consegue abrir um Google para pesquisar. Como é que faz? E isso aí vai se refletindo também à frente, que nós estamos vendo hoje também, sucateamento das universidades. Perfeito. Como que você vai competir, você fazer uma universidade brasileira com equipamentos que não são, não vou nem dizer que são de ponta, são equipamentos até defasados mesmo. Competir com universidades que usam equipamento de ponta. Perfeito. Mesmo que você tenha verba para comprar, quem opera? Quem opera? Não tem quem opera. Né? Porque você tem essa defasagem da aprendizagem também. Né? Por exemplo, o supercomputador Santos Dumont. A gente tem um dos computadores, se eu não me engano, ele está no top 500 de supercomputadores do mundo. Né? Devem ter 6 pessoas, 10 pessoas no máximo que operam ele. E essa troca de mentes, de pessoas, tende a ser uma dificuldade ao longo do tempo. Talvez para nós, não. Talvez para essa geração e a próxima, talvez não. Eu tive computador com 9 anos de idade. Graças a Deus, sempre tive acesso à educação de qualidade, né? Mas as próximas gerações, você vem vendo, inclusive, a IA sendo e ela vai ser mais ainda, um protagonista dessa desigualdade. Dessa desigualdade, porque cada vez mais você vai ter pessoas com um pensamento mais holístico para amarrar essas pontas, uma vez que a IA vai ser o especialista da vez. Não estou falando que isso vai ser do dia para a noite, mas isso tende a vir a acontecer. Né? A IA vai passar a ser os especialistas e você vai precisar de bons gestores, de boas pessoas que conectam isso tudo. Quem faça o prompt dela, né? Perfeito, o prompt, que nada mais é que você fazer a pergunta correta, que parece pouco, mas é extremamente difícil. Né? E aí, só para concluir, você ter a IA como esse player que vai gerar desigualdade, ela vai ampliar a desigualdade. Porque você não vai ser um bom operador de inteligência artificial se você não tiver tido experiências. Se você não tiver vivido experiências dentro de uma sala de aula. Se você não tiver visto a internet, se você não tiver vivido a tecnologia. O desenvolvimento, Exato. De perto. Eu vou fazer uma pergunta para você. A pergunta da faca e do queijo. Antes eu vou fazer uma colocação, um comentário, que quem fez foi o presidente da Mercedes. Quando fechou uma das fábricas da Mercedes, se não me engano, lá em São Bernardo, não lembro qual foi, e ele colocou o seguinte, nessa mesma linha: o Brasil sempre foi considerado o país do futuro, mas sempre do futuro, nunca sai de lugar nenhum. Tá? Batendo nessa questão que nós colocamos aqui da faca e do queijo. Pensando aí nessa ferramenta que nós temos hoje, que é a inteligência artificial, que é uma ferramenta que tem que ser usada, porque é uma ferramenta que traz desenvolvimento, tem que saber usar isso, tudo bem, mas é uma ferramenta importante em que os principais países estão vendo isso, investindo para fazer acontecer. Como que nós vamos fazer, pensando hoje, o que nós devemos fazer para a gente começar a comer esse queijo? Legal. De novo, eu acho que é uma matemática do E. Né? Um plano, ele tem várias etapas e várias coisas que são feitas em paralelo. Então, não é porque a gente tem uma desigualdade extremamente acentuada no nosso país que a gente não tem que desenvolver em IA de maneira nenhuma. Eu acho que as coisas têm que se trabalhar em paralelo e garantir que elas se conectem lá na frente. Né? Então, para a gente começar a aplicar a IA e realmente conseguir gerar esse benefício para a gente, eu acho que a gente tem que também falar do pesquisa e desenvolvimento,
mas falar da aplicação. Falar da aplicação. Não é porque o DeepSeek é chinês e a OpenAI é americana e eu vou desenvolver um brasileiro que eu não vou mais usar o deles. De maneira nenhuma. A gente tem que usar. Até para melhorar. Para melhorar, para entender, a gente tem que usar e melhorar muito. O nosso. Exato. E a gente tem que usar muito isso para resolver os problemas dentro das empresas. A gente tem que utilizar para resolver os problemas dentro do governo. Mas para isso a gente tem que elencar os problemas. A gente tem que fazer um trabalho de, poxa, quais problemas eu tenho? Isso se resolve com IA ou não resolve com IA? Né? E qual é o esforço que eu vou colocar para resolver isso aqui? Em suma, eu acho que para a gente começar realmente a colher os frutos da IA que a gente pode, a gente tem em mente, a gente tem sim verba para isso, né? É realmente ter pessoas que olhem e elenquem os problemas. Os problemas estão aí. Mas os problemas não vão se resolver sozinhos. Por exemplo, Smart Sampa em São Paulo. Um super programa que está acontecendo, né? Que você tem um reconhecimento facial Vários através foragidos, da inteligência artificial. Por que você não pode... Legal, isso está acontecendo em São Paulo, tem vários gaps, né? Tem várias oportunidades. Mas por que você não pode começar um programa desse, atrelada, por exemplo, aos faróis inteligentes também, que melhorem as capacidades em cidades menores? Sorocaba, por exemplo, poderia muito bem ser ter um plano, né, onde você vai conectar várias frentes de inteligência artificial, várias aplicações em semáforos inteligentes, câmeras inteligentes, lombadas inteligentes, por que não? N aplicações que poderia se fazer em cidades, municípios, gerar casos, né, e levar isso para o Ministério da Ciência demonstrar e Tecnologia. aplicabilidade. Por exemplo, na China, eu lembro uma vez que eu estava vendo um documentário, alguma coisa assim nesse sentido, a loja funcionava nesse esquema do Smart Sampa. A pessoa entrava, era identificado facialmente, pegava o produto, saía, já estava cobrando. Já estava pago ali, né? Já estava cobrando. Super faz sentido. Por que você não pode pegar... Vou levar esse exemplo. Pô, Paulo, você está falando dos Jetsons. Claro que não. Pega uma empresa, um mercadinho, de bairro. Fala, vem aqui. Vamos fazer um experimento dentro da sua loja? Vamos. Um sistema de pagamento autônomo. A pessoa entra, sai sem pagar. Um experimento onde essas pessoas do bairro ali, elas têm uma carteira virtual com a moeda ou com o real. Não precisa nem entrar no mérito da criptomoeda. Ou cobra que é depois, tema, ou cobra emite depois, boleto. enfim. Né? Mas você pode fazer isso no mercadinho de bairro. O que eu acho que acaba sendo um problema também no brasileiro, o brasileiro é muito megalomaníaco. Nunca quer começar pequeno. E eu acho que isso várias vezes é um tiro no pé. Então, assim, vamos fazer um plano que vai atacar todas as cidades, as metrópoles brasileiras, e aí isso sai do papel. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e Curitiba, e aí acabou a verba depois de 4 anos. Isso acontece e morre o projeto e pronto. Morre o projeto e pronto. Então, eu super acredito que, sim, partindo do governo federal, é difícil acreditar. Poxa, cidade menor, município, olha aqui, vamos fazer um negócio bacana? É difícil isso acontecer, tá? Mas por que não o contrário? Por que não o município, a cidade, que já tem uma infraestrutura bacana, Campinas, São Carlos, São Paulo, Sorocaba, pega isso e fala, poxa, dá pra gente fazer um piloto aqui, né? Quais são os problemas? Vamos elencar os problemas? Quais são os problemas? Puta, olha, a gente tem 100 problemas. Tá, regra de Pareto, gestão. Vamos atacar, né, 20% deles, 80% da nossa energia aqui? Vamos, quais são os 20% mais problemáticos? Puxa, olha, é acidente de trânsito, não sei, né? Então, ali tem 4 ou 5 problemas. Maravilha. Então, desses 4, a gente só tem verba para 2. Maravilha, vamos pegar esses 2 problemas então, vamos montar aqui um pacote. E como é que a gente vai resolver? Pô, legal. Depois de 3 perguntas, agora que você chega no como eu vou aplicar. E não o contrário. Porque esse é um cenário também comum no Brasil. Poxa, qual é o problema para minha solução? Não. Peraí, qual é o problema primeiro? Vamos analisar o problema. Né? Legal. Então tem esse problema aqui. Tem um problema que os carros passam em alta velocidade na Avenida X. Show de bola, maravilha. Vamos colocar então aqui as lombadas, né? As lombadas inteligentes, para a gente entender como é que a gente faz isso, agregado à prefeitura. Sabe? Então tem N formas de você fazer isso. O problema é pensar de forma megalomaníaca. Nessa questão que você coloca megalomaníaca, eu sempre faço um comparativo quando converso aí com as pessoas, com políticos. Eu faço um comparativo assim, usando a engenharia. Mais especificamente a construção civil. Tá?
Eu sempre coloco o seguinte, você vai pegar o maior... Vamos colocar o maior prédio que foi feito em Sorocaba recentemente. Ele começou com uma terraplanagem. Ele começou com o primeiro tijolo, com a primeira broca. O problema quando a gente fala em gestão pública, quando a gente fala até em área privada, é que as pessoas querem já o prédio pronto em 2 dias. Isso não existe. Você tem que começar passo a passo. Aí o que acontece? Você tenta colocar o azulejo se não tem uma base, se não tem nem parede, gente. Perfeito. Então você tem que começar. E esse é o diferencial de países, Estados Unidos, China. Por isso aí planejamento de 30 anos, que você não faz não move, você não muda situações complexas da noite para o dia, que é o que se pede aqui. Quando você fala com pessoas, você deve trabalhar bastante com empresas, eles querem situações que você arrume situações para amanhã, que você tem que arrumar algumas bases, que se você não arrumar essas bases, você não vai conseguir fazer. Perfeito. Esse é um grande problema, e isso é problema de pensamento brasileiro. Exato, eu super concordo. De fato, trabalhei numa empresa onde tínhamos um problema, inclusive, de gestão de dados. Só que era uma empresa que, assim, gigantesca, multimilionária, né? E vamos resolver o problema de dados. Vamos, tá bom. Temos que começar pela infraestrutura. Porque esse servidor local aqui não dá, né? Sem entrar muito nos bits and bytes da coisa. Não. Tá local esse servidor, tem 2 servidores, tá, não cabe. Precisamos fazer todo um trabalho de infraestrutura, legal. Tá, mas quando é que a gente vai começar a colher os benefícios? Não, ó, vamos colher os benefícios aqui, ó, aqui. Depois de tanto tempo. Não, mas peraí, ó, não dá. Isso já com a coisa em andamento. Aí cada vez mais apertado para você conseguir entregar os benefícios lá na frente. Né? E de fato, é isso que acontece nas empresas, é isso que acontece no governo. É uma pressão absurda. E isso acontece inclusive no ecossistema de inovação brasileiro. Por quê? O investidor investe nas startups. Não, eu estou desenvolvendo, eu tenho um produto assim, ó, te vendi isso aqui, essa caneca, mas essa caneca vai virar uma jarra, né, em 3 anos. E aí o investidor investe. Mas já, ó, e aí? E aí, cadê? E aquela jarra que era para ser uma jarra de porcelana virou uma jarra de um plástico que não presta. Entende a analogia? Então, quer dizer, de novo, para ser chato, né? Para ser chato de fato, volta no problema básico de gestão. A gente não espera, a gente não pensa a longo prazo, a gente sempre pensa a curto prazo. Precisamos fazer, precisamos evoluir, precisamos tirar, precisamos de benefícios a todo momento e todos os dias tem que ter alguma coisa nova. E não é assim que funciona. Será que a IA, nesse trabalho estatístico, nesse trabalho de dados, será que não vai ajudar? Porque assim, de repente você fala, não acredito muito no que ele está falando, não. Ele está falando besteira. Né? Aí você coloca-se a IA com os dados, vamos dizer, a grande empresa, com os vários problemas. Será que a IA pode ajudar nisso? Mostrar, fala assim, olha, com todos os dados, ajudar no planejamento e mostrar para o cara, a própria IA já definiu, o planejamento tem que ser esse, os principais problemas para serem trabalhados são esse é o plano a ser seguido. Será que ela pode ajudar nisso? E ser aquela história, o santo de casa não faz milagre. De repente, aí vira esse santo e fala, olha, o planejamento é esse. Eu diria que não. Sabe por quê? Um pré-requisito da IA são bons dados. Então você dificilmente, e eu estou afirmando isso com propriedade, na maioria das empresas você não tem dados organizados. E não é porque eu vivi todas essas experiências, não. É porque eu rodei realmente em rodas de governança de dados, de engenharia de dados, né? De inúmeras empresas brasileiras que falam a mesma coisa, só muda de endereço. Não, poxa, a gente quer implementar a inteligência artificial, mas eu falo, não tem dados. Não, como é que não tem dados? Não tem dado de qualidade. Então, até colocar de uma outra forma, talvez até faça sentido, mas se as pessoas aceitarem não resolver um problema da empresa, vai resolver o problema de um setor. Só que o problema do setor não vai trazer o benefício, o saving, né, o salvamento lá na frente de $1 milhão que o cara quer. Não vai. Aquele que é $1 milhão amanhã. Exato, esse seria o primeiro passo. Exato, é o alicerce, é mostrar que, olha, funciona.
Temos essa quantidade de dados. Essa quantidade de dados na logística é aplicável para a gente montar um modelo. Poxa, legal. Então a gente monta um modelo, vai provando, daí a gente melhora, tá. Opa, tem um caso. Que voltamos aqui para o caso público, né, do município. Então vamos fazer a analogia da empresa sendo o país, né, e o município sendo o setor logístico. Você pode muito bem fazer um case menor, né, e provar que, olha, esse negócio funciona, a gente tem dados. Mas olha, para ter dados tem que ter esse padrão aqui, ó, tem que estar limpo, tem que estar com vírgula, tem que estar sem acento, enfim, né, sem entrar nos bits and bytes da coisa, mas fazer pequeno, começar pequeno, nada nasce gigantesco, né? E esse é o princípio, inclusive, do empreendedorismo que deveria ser aplicado a grandes empresas, a grandes, ainda é questão de grandes, né, mas a governos, né, ao setor público, enfim, eu realmente acho que falta esse pensamento, né, de exponencialidade, de você não tentar mover, fazer drifting transatlântico, né? Você pegar ali um transatlântico e, pô, preciso mover isso tudo. Cara, olha a força que você vai colocar para isso acontecer. E a chance de isso dar errado é gigantesca. É gigantesca. Então, assim, pega um pedacinho pequeno, prova o valor, mostra que é possível. E com isso você vai conquistando também a confiança das pessoas. Né? Pô, isso aqui dá para falar, pô, legal, olha só o que os caras fizeram. Acho que dá pra gente fazer alguma coisa bacana. Né? Então, assim, tudo isso para dizer que a IA, ela não é o futuro, ela é o presente. A gente só vai conseguir realmente extrair todos os benefícios da IA, sim, com o P&D, desenvolvendo nosso modelo, talvez, legal, mas é em paralelo também aplicando, usando, resolvendo os problemas. Só que para resolver problema você tem que saber qual é o problema, você tem que entender o problema, você tem que mapear o problema e entender que esse problema não é resolvido do dia para a noite. Pode vir a IA, pode vir Jesus Cristo, pode vir quem tiver que vir. O problema não se resolve do dia para a noite. Não. Deixa eu fazer um exercício de predição com você. Nós vemos também hoje um avanço muito grande na questão da robótica. Uhum. Temos aí, inclusive, estava vendo aí na China, já formando, inclusive, aí, autômatos aí com aparência quase humana já. Quando você acha que essa chegará? Que eu não digo se chegar, eu acho que vai chegar. Uhum. O dia que se cria o autômato, que não será mais um autômato, será semisciente. Acho que é aquela definição que você falou, que a IA hoje ela está abaixo, aí a tendência agora é fazer uma IA que seja consciente. Exato. Ser humano. Você tem 3 classificações, né, que eu não vou me arriscar aqui a colocar exatamente a sigla, mas abaixo do... A IA hoje ela está abaixo da capacidade do ser humano. E aí todas as empresas e todo mundo do panteão ali da IA trabalha para tornar a gente, né, em linha aqui com a inteligência artificial. Contrário, na verdade, né? A inteligência artificial em linha conosco. E aí o que você está comentando é esse nível acima, onde a IA realmente ultrapassa a capacidade humana, a capacidade cognitiva humana. Eu acho que vai chegar. Aí é um achismo, né? Aí eu vou trazer o lado científico de mim, né? Quando você faz ciência, você tem... ou você prova que é verdade, ou você supõe, né? Ou você dá um palpite. Né? A suposição ela tem que estar também baseada em dados, a você chegar numa conclusão, você dá um palpite. Baseado em dados, eu digo que a gente vai chegar, a gente tende a chegar. Não dá para cravar quando, porque isso depende de várias variáveis. E eu acho que uma das principais delas é a quantidade de poder computacional que a gente ainda não tem, mas que a gente terá. Né? A gente entendeu que, poxa, a gente tem a CPU, que é o processamento básico do computador, e, poxa, a placa de vídeo, né, que é a GPU, ela pode aumentar lá em tantas vezes o processamento, então, peraí, isso aqui me ajuda aqui. Então, falta esse outro salto. Ponto positivo. O Google, na virada agora do ano, teve muitos avanços no seu computador quântico. Uhum. Então a computação quântica é um ponto que vem também a processamento ali absurdo. Então, você consegue paralelizar ali uma quantidade de processamento absurdo. Então eu acho que isso também avança mais um pouco. Aí o fato do próprio DeepSeek, né, que é o modelo que a gente vinha falando, o modelo chinês que abalou todo o mercado da inteligência artificial, você lançado pode colocar no seu computador há 2 semanas. Você pode rodar dentro do seu computador, o código é aberto, todo mundo pode estudar. Isso também diminui esse tempo. Então eu acho que quando a gente começou a falar,
dessa teoria, talvez a gente faltasse uns 200 anos. É que eu tô chutando o número. 200 anos. Acho que com esses acontecimentos dos últimos 10, talvez a gente tenha reduzido isso para uns 70 a 100 anos. Mas ainda tá distante. Sabe, essa teoria de que a IA vai dominar o mundo e vai... Filme de Exterminador do Futuro, né? Vai matar todo mundo. Não, falta. Pode botar aí uns 100 anos. Mas eu acho que é uma discussão interessante de acontecer. Porque nos leva para uma discussão ética. Uma discussão ética. A gente tá muito preocupado com a parte de tecnologia. A Skynet, né? Do Exterminador do Futuro. A gente tá muito preocupado com a... Que fique claro que nós apoiamos as máquinas. Sempre. Essa gravação tá... Sempre apoiamos. Mas assim, eu vejo que a gente tá muito preocupado também com tecnologia, mas tem que estar preocupado com a questão ética. Eu vinha comentando aqui antes da gente começar, né? A discussão ética da inteligência artificial tem quem treine a IA. A IA não se treina. Então, se você tem uma IA com pensamentos deturpados para um lado, para o outro, é porque alguém treinou ela. Então tem toda uma discussão sobre ética, sobre moral. Faz sentido treinar nesse ponto, ensinar ela isso, pensar assim, assim, assado? Né? Então isso é importante de se olhar, de se ter esse tipo de discussão. Paulo, o que mais você gostaria de colocar que acha importante colocar nessa discussão? Posso só dar uma quebra aqui? Olhar minha colinha? Pior que no final das contas a gente falou de... Cola grande. Que é uma cola grande. Foi produtivo o episódio. A gente falou da história que a gente não quer repetir. A gente falou por que agora é diferente. Acabou falando do caso do DeepSeek. Falamos do plano da China. Falamos da microeletrônica. Eu acho que a gente falou tudo, viu? Modelo de implementação regional. Mapeamento de oportunidades. Do que eu tinha planejado, no final das contas a gente acabou. Pô, então... Consegui analisar sem ver. Sem olhar o papel. Depois a gente tira uma foto. Bom, Paulo, só agradecimentos. Episódio sensacional. E nós vamos conversar novamente. Por favor, colocar Vamos ter esse em espaço aberto, e como a gente, né, você sabe, esse projeto aqui visa... O diferencial dele é nós conversarmos, analisarmos situações e colocarmos em prática. Legal. Esse é o diferencial. Porque hoje é que nós colocamos também e nós concordamos. Hoje tem muita discussão, hoje tem muita lucubração, mas a gente precisa começar a colocar em prática. Então nós conversamos, olha, tiramos uma ideia aqui, uma ideia ali, vamos colocar em prática. Perfeito. E nessa prática de tecnologia nós vamos estar juntos. Eu fico feliz que tenha agregado e super concordo. A gente tem muitas iniciativas no Brasil, mas tudo fica na discussão ou não vai pra frente, tem que começar pequeno, fazer, e fazendo a gente vai descobrindo como é que a gente vai aumentando isso. Eu sempre falo o seguinte, no Brasil a gente vem, discute e tal, e faz muita elucubração, sai, toma uma cerveja, vai pra casa e acabou. Bom, é isso. Muito obrigado, Paulo. Seja bem-vindo. O espaço está aberto. Sempre que precisar, a gente chama também. Muitíssimo obrigado, pessoal. Fiquei muito feliz também. Encerrado por hoje.